Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Você está na Academia de Pregadores e eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos estudando as lições bíblicas de Escola Dominical dos jovens neste primeiro trimestre de 2022. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 2, dia 9 de janeiro de 2022, e o título da nossa lição é João Batista, preparando o caminho. Nós vamos aprender aqui que o nome de João Batista não era João Batista, era João Batista, porque era aquele que batizava. E algo interessante nós percebermos nessa atitude de João Batista de batizar é que, vale a pena pesquisa depois, nós não temos, antes de João Batista, um histórico de alguém que batizava. O que nós temos era o processo de purificação judaica, né? Eles purificavam, lavavam, nesse processo de purificação, lavavam os braços, lavavam a cabeça, eles tinham essa atitude. E o primeiro que aparece no contexto do Novo Testamento e no contexto bíblico batizando é João, que é tratado de João o Batista, porque batizava. Nós sabemos que este João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, que era prima de Maria, e não é o João o apóstolo, aquele que escreveu o evangelho que nós estamos estudando, né? A figura de Cristo através do evangelho de João, as 3 epístolas e também o livro de Apocalipse. Mas vale uma pesquisa em relação a essa questão do batismo, para a gente entender qual é a origem do batismo que nós temos. Mas aqui vamos estudar hoje sobre João Batista. O texto principal: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Isso é muito importante na nossa lição de hoje. Para que todos crescem por ele, ou seja, através de João. Opa, cortei. Através. Isso. Através de João, as pessoas creriam em Cristo. Já já nós tratamos sobre isso, que é algo muito importante na aula de hoje. Resumo da lição. Aliás, o texto está em João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Resumo da lição. João, o evangelista, nos apresenta João, o Batista, que veio para dar testemunho de Jesus. Esse é o assunto que nós trataremos hoje. O texto do dia, ou o texto bíblico, aliás, né? Eu quase falo leitura bíblica em classe, porque a gente está sempre na lição dos adultos falando isso, mas o texto bíblico está em João, capítulo 1, versículos 6 a 8, versículos 15 e 16, do versículo 24 ao 27, que nos diz o seguinte: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. João testificou dele e chamou e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Então, João sabia que Jesus já estava presente, porque João e Jesus, eles são contemporâneos. João tinha aí talvez 6 meses de idade a mais do que Jesus. Então, ele está dizendo: no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim,
que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. João Batista foi um personagem muitíssimo importante no Novo Testamento. Ele foi o precursor do caminho de Jesus, profetizado no Antigo Testamento, como pelo profeta Isaías, quando Isaías escreveu dizendo: Voz do que clama no deserto, endireitai as veredas. Então, João foi o precursor do caminho de Jesus. Era primo de Jesus. E Jesus disse que maior do que ele não havia ninguém no reino dos céus. Então ele cumpriu o seu ministério, foi morto decapitado, cumpriu o seu ministério, ele estava preso, e é interessante, eu gosto de falar sobre isso, porque mostra que João era tão humano quanto nós. Teve um momento que João mandou discípulos até Jesus, ele mesmo tinha visto Cristo e tinha dito: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas depois ele mandou discípulos até Jesus dizendo: És tu o Cristo que haveríamos de esperar ou precisamos aguardar outro? E Jesus fez com que os discípulos de João andassem com ele alguns dias. Jesus não respondeu se ele era o Cristo ou não, mas os discípulos de João andaram com ele alguns dias e Jesus deu a seguinte resposta: Os os mudos falam, os surdos ouvem, os cegos veem e os coxos andam. E aos pobres é anunciado o reino de Deus. Vão até João e digam isso para ele, como que dizendo, ele vai entender. Vão até João e digam isso para ele. João, em um momento da sua vida, mesmo sendo precursor do caminho de Jesus, mesmo tendo anunciado Jesus, mesmo tendo encontrado com Jesus no Jordão e apontado para ele e dito para as multidões: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em um momento da vida, João mandou perguntar se Jesus era o Cristo. E Jesus compreendeu isso, entendeu isso perfeitamente, isso fazia parte da humanidade de João. Outro momento, as pessoas chegaram para João o Batista e disseram: Olha, sabe Jesus, o seu primo, aquele que nem veio te visitar na cadeia? Pois é, ele está fazendo e batizando mais discípulos do que você. A resposta de João não foi uma resposta envolta pelo ciúme. A resposta de João foi o seguinte: o meu ministério está cumprido. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista nos deixou um grande exemplo e um grande legado de humanidade e de cumprimento do seu ministério. Nosso comentarista colocou algo aqui que eu falo disso, já fiz uma Escola Bíblica de Obreiros tratando deste tema aqui, ó. Na lição dessa semana, veremos a fundamental importância do testemunho para a implantação e expansão do reino de Deus. Eu digo que às vezes as pessoas não se rendem ao evangelho, não é porque o evangelho não tem poder para transformar, ele tem. Mas às vezes o nosso testemunho pessoal é um entrave, é uma pedra de tropeço para que as pessoas se rendam a Cristo. João, eu fiz questão de anotar isso aqui, ó. O testemunho de João Batista gerou credibilidade para Jesus. Os discípulos de João começaram a se afluírem para Jesus, porque conheciam a integridade de João, conheciam o testemunho de João. E quando João aponta dizendo que Cristo era o Cordeiro de Deus, eles entendem isso e eles recebem isso. Ou seja, a vida de João Batista deu credibilidade para a mensagem que ele pregava, e isso promoveu o crescimento. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo.
Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Compreendemos como o ministério deste precursor, nosso comentarista nos propõe isso aqui, era necessário para denunciar o sistema pecaminoso reinante em Israel, preparando o caminho para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para denunciar o pecado. E quando nós denunciamos o pecado, nós estamos realmente preparando o caminho para a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Primeiro ponto, origem do precursor. A Bíblia só diz que ele era das montanhas de Judá. O texto sagrado não menciona a sua cidade de origem, senão que ficava na região montanhosa de Judá. O segundo parágrafo, o anúncio a Zacarias, o mesmo anjo que anunciou a Maria que ela ficaria grávida. Às vezes o texto fica embaçado, eu tenho que passar uma página e voltar, pronto. O mesmo anjo que anunciou a Maria que ela ficaria grávida, anunciou a Zacarias no momento em que ele cumpria o seu turno como sacerdote, dizendo que ele teria um filho. Isabel já não tinha idade normal da época para gerar, era estéril, mas Deus fez isso. E João o Batista é o cumprimento profético. Esse precursor do caminho de Jesus havia sido profetizado, anunciado pelos profetas. Então ele eu anotei isso aqui, havia sido predito pelos profetas. Então João é o cumprimento profético. O ministério de João Batista, como precursor de Jesus, havia sido profetizado por alguns profetas. Segundo ponto da nossa lição, a mensagem do precursor. Primeiro parágrafo, o estabelecimento de uma ruptura. O comentarista
deixa claro para a gente aqui que João aparece no deserto da Judéia para marcar a chegada de um novo tempo, uma necessária ruptura, uma necessária ruptura com o pervertido sistema religioso reinante, preparando a chegada para o Salvador. Nós precisamos, e às vezes a gente tem medo disso. Ah, mas se eu falar, o que as pessoas vão pensar? Como vai acontecer? Às vezes, os jovens, os adolescentes, principalmente, têm medo por causa da pressão do grupo. E agora? Se eu falar o que eu penso, como é que vai ser? Nós precisamos de uma ruptura num sistema religioso apodrecido, num sistema mundano deturpado. Nós precisamos de romper isso para o que é o propósito verdadeiro de Deus na nossa vida. Então, João representa uma ruptura nesse sistema religioso, nesse sistema depravado. Outra coisa, segundo parágrafo, João foi também, João Batista, um enviado de Deus. Deus enviou. Deus promoveu aquele momento. Deus preparou João Batista para aquele tempo. Entenda que em todos os tempos, em todas as épocas da humanidade, as pessoas passam por dificuldades, passam por problemas, pecados, depravações sempre aconteceram, mas nós estamos vivendo um tempo específico de Deus. Entenda uma coisa muito importante para a sua vida. Vejam só, eu disse e repito sempre, em todas as épocas da história da igreja, o mundo passou por problemas, por depravações, por dificuldades, um processo de degeneração generalizada. E nos nossos dias, é claro que parece que esse processo de degeneração está mais acelerado, mas nós não podemos fugir ao propósito de Deus para a nossa vida. Nós somos responsáveis por dar uma resposta neste tempo. A Bíblia diz em Atos capítulo 36 e versículo 13, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, morreu, foi sepultado junto com seus pais e viu a corrupção. Viu a corrupção, a degeneração do seu corpo físico. Mas o texto nos deixa claro que Davi serviu a sua geração. Este é o nosso tempo. Este é o nosso momento e nós não podemos cruzar os braços e começar a reclamar, mas nós estamos vivendo a pior época do mundo, nós estamos vivendo os maiores problemas gerados pela mídia. Não. Nós precisamos estar prontos. João Batista foi um enviado de Deus e nós também precisamos entender que para o nosso tempo somos nós que Deus envia, somos nós que Deus chama, somos nós que Deus prepara, somos nós somos a reserva de Deus para este tempo, a reserva ética, a reserva moral, a reserva espiritual, a reserva tática de Deus para ganhar pessoas para Jesus. Eu tenho dito que eu ainda creio no poder transformador da palavra de Deus. João estava vivendo num tempo em que o sacerdócio estava corrompido, a sociedade estava corrompida, a política estava corrompida. Eram dias como os nossos dias. Mas ele entendeu o chamado e o propósito de Deus para a sua vida e preparou o caminho para Jesus. Eu e você somos chamados por Deus para este tempo, para também preparar o caminho para que pessoas conheçam e tenham um encontro pessoal com Jesus. Não desanime. E levante a sua cabeça e entenda que Deus te preparou para este tempo. Deus te preparou para esta geração, com todos os problemas, com todas as dificuldades que enfrentamos, com todas as intempéries espirituais que nós passamos. Mas Deus preparou a nossa geração para este tempo. Por isso, vamos à luta, porque com toda certeza a vitória é nossa e o Senhor vai se revelar a muitas pessoas através da nossa vida. João compreendeu isto muito bem. Vamos em frente, então, no terceiro parágrafo desse segundo ponto, o comentarista vai falar sobre uma mensagem contundente.
A mensagem que João pregava era o que que é algo contundente? É algo que tem poder de perfurar, de cortar. A mensagem de João era contundente, ela chegava ao coração das pessoas. Era uma mensagem, é claro que tem pessoas que dizem hoje: "Ah, eu tenho o ministério de João Batista". É gente que tem falta de educação para pregar, não é isso. João Batista tinha uma mensagem contundente, ele era cirúrgico, incisivo. A mensagem dele chegava onde precisava chegar. Ele falava o que precisava ser dito. Ele confrontava quem precisava ser confrontado. Mas João Batista também batizava as pessoas, envolvia as pessoas, amava as pessoas. Ele preparou o caminho para Jesus, um homem sem vaidade. E esse deve ser um, um aprendizado para todos nós a partir do ministério de João Batista. Terceiro ponto, o verbo, o pregador e a pregação. Primeiro parágrafo, o último dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia diz que a lei e os profetas, Lucas capítulo 16 e versículo 16, a lei e os profetas duraram até João. Começaram em Moisés e foi até João. João é o último profeta de ofício profético. Depois de João, o que nós temos é o ministério profético e o dom da profecia. João é o último profeta de ofício profético, aquele profeta que era chamado por Deus para ser profeta e que confrontava o pecado, que era o representante de Deus no meio de Israel. Aí quando nós olhamos para Cristo, Cristo não é incluso nesses profetas, embora ele teve um ministério profético. Sabe por quê? Porque o profeta representava Deus no meio do povo. Jesus não representava Deus no meio do povo. Ele era o próprio Deus no meio da nação de Israel. Segundo parágrafo do terceiro ponto. A importância da pregação. O comentarista também propõe algo interessantíssimo aqui, ó. João Batista foi enviado para dar testemunho de Jesus, o Verbo encarnado, para que crescem por ele. Isso nos mostra a imprescindibilidade e seriedade da pregação como instrumento necessário à fé. A exposição do evangelho deve ser feita com zelo e profunda responsabilidade. Se tem uma coisa que nós precisamos é retornar à pregação genuína da palavra de Deus em muitos lugares. A mensagem pregada é imprescindível. Imprescindível. Veja que João Batista é chamado para pregar a palavra. E nesta pregação da palavra, os ouvintes creriam por ele, através dele. As pessoas dariam credibilidade a Cristo, ao ministério de Jesus. A palavra de Deus não pode ser furtada dos nossos púlpitos, dos nossos cultos. É preciso dar tempo à palavra. E terceiro parágrafo, o perigo do estrelismo. Nós já falamos aqui que João não tinha isso. João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua, o meu ministério está cumprido. João não era estrela. E, infelizmente, hoje, nessa área evangélica, na mídia evangélica brasileira, muitos cantores, pregadores, pastores, têm se tornado estrelas. Estrelas, são astros da mídia gospel evangélica. Nós precisamos entender que o que deve falar mais alto é a mensagem que nós pregamos. Quando eu causo mais admiração do que a mensagem que eu prego, tem algo errado. A mensagem que nós pregamos deve causar admiração, porque ela é o poder de Deus. Isto é o evangelho. E Paulo nos disse em Romanos capítulo 1 versículo 16, não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Que nós sejamos, continuemos sendo tão somente os instrumentos, que a voz seja nossa, mas que a palavra seja de Deus e que as pessoas creiam não pelo exercício do que nós fazemos, que as pessoas creiam não pela nossa desenvoltura no púlpito, porque nós não somos artistas, que as pessoas não creiam no que nós anunciamos pela nossa presença de palco, mas que as pessoas creiam na mensagem que nós pregamos e que a mensagem que nós pregamos seja o poder de Deus para a vida das pessoas. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade.
Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.